A gravação foi iniciada. Obrigado. Bom dia a todos. Hoje, dia 15 de setembro de 2023, 8 horas e 34 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos, em especial ao Dr. Marcos Luiz Silvestre, que está aqui substituindo o Dr. Rafael. Tá? Para iniciar a pauta de julgamento, eu peço a todos que abram o processo da IM 4.149.510, contribuinte Alcon Telecom Comércio e Serviço Limitada. Dr. Samuel está presente para fazer sustentação oral. Esse processo é de minha relatoria, Dr. Samuel. Deixa eu só explicar um pouquinho sobre ele. Meu voto já está disponível e eu adianto o voto para o senhor, tá? Considerando que foi juntado o laudo pericial, laudo da Deloitte, eu estou convertendo o julgamento em diligência. O senhor gostaria de fazer a sustentação oral agora ou no retorno? Senhor presidente, obrigado pela palavra. Bom dia a todos novamente. Eu prefiro fazer no retorno, por favor. Tá. Já explico também, que já adianto que, caso algum dos demais juízes se oponha à conversão de julgamento em diligência, como eu não voltei no mérito, esse processo necessariamente tem que retornar para minha relatoria, né? Então, de qualquer forma, não fica prejudicado a sustentação oral, tá? Perfeito. Deixa eu passar a leitura do voto. O AIM, ele contém 4 acusações, descrevo as acusações, tá? Foi apresentada a defesa, e o julgador de primeira instância manteve integralmente a acusação. Vou passar diretamente a leitura do voto, a partir do item 7. Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão proferida pela Unidade de Julgamento de Guarulhos, São Paulo. O AIM contém 4 acusações. A primeira é de deixar de pagar ICMS decorrente de operações e saídas de mercadorias tributadas omitidas ao fisco, apurada por meio de levantamento fiscal realizada com fundamento no artigo 509 do RICMES. A segunda, de crédito indevido de ICMS. A terceira, de recebimento e estocagem de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal. A quarta, de recebimento de mercadoria sem documentação fiscal, sendo que os valores foram apurados por meio de levantamento específico, nos termos do artigo 509 do RICMES. A autuada, para contrapor o trabalho fiscal, instruiu o recurso ordinário com laudo produzido pela Deloitte. Assim, a fim de oportunizar o contraditório, converto o julgamento em diligência para que o UFR analise o laudo de folhas 1853 a 1867 e se manifeste conclusivamente sobre os argumentos e provas indicadas no laudo. Antes posto, converto o julgamento em diligência para a manifestação da RFR sobre o laudo no recurso ordinário, após a DRF para manifestação. Como eu voto. Alguém? Pois não, doutor Rodolfo. Bom dia, senhor presidente, bom dia aos demais membros da Câmara, aos advogados presentes. Eu queria aproveitar aqui a presença do doutor Samuel, só para retirar uma dúvida. Eu vi que em 11 de 3 de 2022, né, as folhas 97, a contribuinte ela foi notificada acerca de divergências, né, ou diferenças apuradas pelo fisco. Eu queria saber se esse laudo que foi apresentado após as contrarrazões da representação fiscal, ele diz sobre essas mesmas diferenças, né, se o objetivo é esclarecer essas mesmas diferenças. Obrigado, doutor Rodolfo, pela pergunta. O laudo é para esclarecer a acusação de diferença de estoque, tá? Então, acho que não me recordo agora exatamente do que se trata essa notificação, esse questionamento, mas imagino que sim, porque dos principais pontos aqui discutidos na autuação é a acusação de diferença de estoque, tá bom? A maior parte da auto-infração, ela diz respeito à acusação de diferença de estoques aqui nas mercadorias. Certo. Senhor presidente, a representação fiscal, as folhas 1882, ela chama atenção para o momento, né, de juntada de provas aos autos. E aqui ela aponta exatamente a extemporaneidade da documentação juntada, né? E na petição que foi trazida pela defesa após as contrarrazões de recurso ordinário, mais de 7 meses depois da data da defesa inicial,
eu não encontrei uma linha sequer a respeito das justificativas, né, que fizeram com que a documentação fosse juntada nesse momento. Melhor dizendo, eu não encontrei nenhuma justificativa que se amoldasse aos dizeres da lei, no sentido de que tenha ocorrido algum fato superveniente, né, ou algum motivo de força maior que tenha impedido a recorrente trazer essa documentação anteriormente aos autos. E, então, a falta de justificativa da empresa que se amoldasse, né, às exceções trazidas pela lei, no seu artigo 100 do decreto, artigo 83, 69, 71 e 94, nos fazem manifestar no sentido de que a documentação não fosse aceita, né, porque não que seja o caso dos presentes autos, mas quando não há nenhuma justificativa, né, e aí o voto do relator acaba também não entrando nessa seara da razão da aceitação dessa documentação, a representação fiscal fica sem ter como se manifestar sobre esse ponto, porque, de novo, não que seja o caso, mas é difícil para a gente distinguir se há uma necessária razão dessa juntada nesse presente momento, ou se pode ser apenas uma manobra da defesa para protelar, né, a decisão no momento que seria agora, né? Porque aí converte em diligência, o fiscal vai ter que se manifestar, volta para a gente no retorno. Então, a gente entende que, já que existe a legislação dizendo que a documentação só pode ser aceita em razões bastante singulares, seria necessário que os contribuintes trouxessem, né, as razões, até para que os juízes pudessem se manifestar acerca disso, e há uma estreita relação de causa-consequência entre a juntada e a diligência que está sendo proposta, e para a gente fica obscuro a razão da aceitação da documentação, já que ela é extemporânea. Como a representação fiscal se manifestou nas contrarrazões de recurso ordinário em relação à juntada prévia do laudo, né, do laudo prévio, então só queria trazer esse ponto para discussão, e é exatamente essa a nossa manifestação, senhor presidente. Ok, obrigado, doutor Rodolfo. Com relação à juntada extemporânea de provas, tenho o entendimento de que essa aqui é a última fase recursal para se apresentar provas, tá? Então, você tem a primeira instância e a segunda instância, que é a última fase em que o contribuinte ele pode exercer a dúvida da prova, tá? Muito embora a lei, o artigo 19, fala especificamente do prazo das provas, né? Não são raros aqui dentro do tribunal os casos em que a prova é trazida extemporaneamente, tá? E ela é aceita, tá? Então, assim, nesse caso, muito embora não haja justificativa, assim como outros, né? E eu já adianto que essa flexibilização já não veio de hoje, tá? Desde que eu entrei no tribunal aqui em 2010, né? A flexibilização veio em decorrente dos autos de infração da Zona Franca de Manaus, tá? Então, não só na Câmara, na época que eu era suplente, né? Só teve a 16ª Câmara que eu fiz uma sessão, no restante, durante um ano que eu fiquei como suplente, eu passei por todas as câmaras, e todas as câmaras, de fato, elas têm essa flexibilização. Por quê? Porque elas entendem que é a última instância para análise de provas, né? E também porque a representação fiscal, a lei, ela permite a representação fiscal converter o feito em julgamento, em diligência. E não foram raros os debates em que a representação fiscal tinha o prazo para apresentar parecer de contrarrazões, com ou sem parecer de recurso de ofício, e a lei fala com ou sem parecer de recurso de ofício, o recurso vai ser julgado, né? E a representação fiscal, ela no prazo de 30 dias, ela convertia o julgamento em diligência, né? E ultrapassava o prazo. E na época, alguns juízes argumentavam, falavam, olha, a representação fiscal, ela tem 30 dias, ela tem, no caso 30 não, tem prazo dobro, né? 60 dias para apresentar contrarrazões. Ao invés disso, ela converteu o julgamento em diligência e passou 6 meses e foi trazida as contrarrazões, né?
Alguns juízes, na época, eu me lembro, eles se insurgiam contra isso. Falava, se a parte ela não pode trazer a prova extemporaneamente na sede ordinária, então por que a representação fiscal ela pode ir lá e converter o julgamento? Então, a gente argumentava que era prerrogativa legal, mas eles argumentavam que extrapolava o prazo legal, né? Porque você tem um prazo para apresentar contra-razões e recurso ordinário e parecer de recurso de ofício. Mas quando você converte o julgamento em diligência, ele não é cumprido no prazo. Então, assim, é trazido manifestação do AFR. E a representação fiscal vai lá e com as manifestações do AFR, ela ia lá e fazer o quê? Ela ia apresentar os pareceres, né? E não são raros os casos em que a Câmara, para evitar nulidade do julgamento, ela converte o julgamento em diligência para oportunizar a parte a contrapor aquilo que foi trazido pelo AFR, né? Entendeu? Por quê? Porque, assim, a regra, não existe regra formada, mas a regra básica é você tem um auto de infração, apresenta a defesa. Após a apresentação da defesa, a manifestação do fisco. Só que o fisco fala depois de apresentação do recurso ordinário, a apresentação do recurso ordinário contrapõe a primeira instância. E às vezes a DRF ela vai e converte julgamento em diligência para robustecer as contra-razões de recurso ordinário. Então, muitos juízes se incomodavam com isso. Então, a partir disso daí, e a partir do problema da Zona Franca de Manaus, em que a comprovação de internamento fornecido pela SUFRAMA, ela muito tardia, né? Então, começou a flexibilizar esse artigo 19, tá? Agora, já teve casos em que eu indeferi, por quê? Teve um caso que foi julgado por mim na Quinta Câmara, né? Em que era presidente da Quinta Câmara, e era um processo retorno de diligência que voltava da Nona Câmara. E eu lembro que o juiz relator, na época, a pedido da parte, converteu o julgamento em diligência para ela trazer, no prazo de 30 dias, a planilha de conciliação. Passado o prazo de 30 dias, não foi trazido nada. Esse processo, quando foi virado o biênio, ele retornou para mim, para minha relatoria, e depois, no dia da sessão de julgamento, eles pediram para converter o julgamento em diligência. Eu tinha voto de mérito. Interpuseram em memoriais. E eu, naquele processo, eu fui lá e me manifestei contra a diligência para apresentação. Por quê? Porque já havia passado transcorrido o prazo de 30 dias dado pelo relator anterior, e entre esse prazo de 30 dias e a decisão de mérito que eu tinha trazido, já tinha passado mais de 9 meses. Ou seja, naquele caso em específico, eu indeferi, entendeu? O pedido de provas. Nesse caso, não. Nesse caso, as provas vieram no recurso ordinário, entendeu? Por isso que eu tô acatando a prova, né? E já de antemão já falo para você, para a representação fiscal. Não são os raros os casos em que o relator ele vai lá e, muito embora a prova tenha sido trazida extemporaneamente, ele deixa de analisar as provas. Até porque em sede superior, não são raros os casos em que o relator ele vai lá e se nega a analisar as provas com fundamento no artigo 19, e a Câmara Superior determina o retorno dos autos à segunda instância para análise. Por quê? Porque é a última fase em que se pode discutir provas, entendeu? Então, assim, o entendimento que se põe aqui é que eu lembro que, na época que eu era acadêmico, em que se falava o seguinte, né? Uma vez eu questionei um professor, né, direito tributário, porque na época exigia-se o depósito recursal do INSS, né, na área administrativa. E o professor, na época, ele falou o seguinte, olha, depois, mais tarde, mudou a lei, né? Mas existia o depósito recursal na área administrativa para recurso do INSS, e ele falava o seguinte, porque a discussão da matéria administrativa, ela tem
o contencioso administrativo ele tem a função de discutir a matéria e ampliar o conhecimento, e a última fase. E, por vezes, o contribuinte ele olha a decisão de primeira instância e ele acaba acatando e decidindo pelo pagamento. Por quê? Porque amadurece a ideia. No caso aqui, o contencioso administrativo, o maior fundamento do contencioso administrativo não é manter ou cancelar o auto, é o amadurecimento da matéria. Então, se a gente ficar firme na lei e falar, olha, não tem razão de trazer o laudo, ou foi dado 30 dias de prazo para a parte ir lá e fazer e apresentar a defesa. Depois da defesa, teve mais 30 dias para ela apresentar o recurso ordinário. E a gente começar a ser firme na regra da extemporaneidade, a gente vai acabar trazendo problema. Até porque a decisão da superior, que eu tenho acompanhado, ela também está sendo bem flexível em relação à prova extemporânea, né? E isso já veio desde a época dos autos de infração relativos à Zona Franca de Manaus, tá? Então, por isso que, muito embora pertinente a manifestação do Dr. Rodolfo, eu entendo que, nesse caso aqui, eu estou entendendo que o processo tem que ser convertido em julgamento em diligência para oportunizar a manifestação do AFR, e que esse aqui, a instância ordinária, é a última instância para se analisar provas, entendeu? Então, nesse caso, eu vou, muito embora a respeito dos argumentos do Dr. Rodolfo, eu vou manter meu voto pela conversão de julgamento em diligência. Tá? Alguém tem alguma dúvida? O Dr. Rodolfo quiser juntar manifestação a respeito da diligência, fica à vontade também. Obrigado, senhor presidente. Eu vou esperar o retorno da diligência, né? E aí a gente se manifesta no retorno, tá joia? Tá joia, então. Mas obrigado pelas considerações. Obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tá joia, então. Obrigado. Vou encerrar os debates e passar a verificação de quórum. Verificando o quórum. Em votação. Doutor Samuel, então, por decisão unânime, o processo foi convertido em julgamento e diligência, tá? No retorno, se for nessa Câmara, será oportunizado nova sustentação oral, tá? Se for em outra Câmara, também acredito que o senhor pode falar que não foi feita a sustentação oral e solicitar o direito, tá bom? Tá bom, senhor presidente. Muito obrigado, agradeço Obrigado. a todos. E até a próxima. Tenham a todos um bom dia. Bom dia, obrigado, doutor. Com licença, tchau, tchau. Passar o julgamento também do processo de minha relatoria, a IM 4076-669, Arte Contemporânea Comercial Limitada. Doutora Maria Andréa está presente para fazer sustentação oral. Vou fazer um breve relato dos autos e eu já abro a palavra para a doutora. O AIM contém 10 acusações. A contribuinte, antes da interposição da defesa, promoveu o recolhimento dos itens 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10. A primeira instância manteve integralmente o item 1 e parcialmente o item 4 e cancelou o item 5. Em sede ordinária, a 12ª Câmara
julgadora, as folhas tais e retificação as folhas tais, decidiu conhecer dos recursos de ofício e ordinário e no mérito dar-lhes parcial provimento. A contribuinte e a Fazenda interpuseram recursos especiais, a Igreja de Câmara Superior decidiu dar provimento, decidiu prover o recurso especial da Fazenda para, abre aspas, declarar a nulidade da decisão recorrida quanto ao item 1, determinando o retorno dos autos a uma das câmaras julgadoras para novo julgamento do recurso ordinário, tão somente quanto ao item 1 do presente AIM. Resta sobrestado o exame do recurso especial interposto pela contribuinte. Fecha aspas. Assim, os autos retornaram à sede ordinária para novo julgamento do item 1, que consta a seguinte acusação: deixou de pagar ICMS no montante de tanto em setembro de 2015 por não haver escriturado regularmente no livro fiscal próprio, EFD de setembro de 2015, documentos de sua emissão, notas fiscais eletrônicas, modelo 55, relacionados no demonstrativo 1, anexo, relativos às operações tributárias, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. E saídas realizadas na Feira Internacional de Arte do Rio de Janeiro, contribuinte paulista não abrangido pelo convênio Cefaz RJ 64/2013. Saídas realizadas na SP-Arte, Feira Internacional de São Paulo, fora do prazo estabelecido no decreto 60.065 de 2014. Eis o breve relato dos autos. Passo a palavra à doutora Maria. Doutora Maria Andréia, fica à vontade. Acho que deu um probleminha na câmera dela, porque está congelada a imagem. Está voltando. Está sem voz, doutora. Está sem voz. Está sem a voz ainda. Não estamos ouvindo. Quer tentar sair, doutora? Aí a senhora retorna? A gente aguarda? Vamos só aguardar um pouquinho a doutora retornar.
Bom dia. Os senhores estão me ouvindo? Excelente. Perfeito. Fique à Vocês me vontade. desculpem. Eu tinha tanto a dizer, bem na hora que eu ia dizer, deu problema na rede aqui. Peço desculpas muito sinceras, viu? Enfim, na verdade, o que eu gostaria, iniciando aqui a nossa sustentação oral, até a partir do que o relator, a quem eu agradeço o relatório feito do caso, esclareceu, o que nós estamos tratando aqui é um auto de infração que, na verdade, foi composto por vários itens. Alguns itens foram pagos já na própria primeira instância, na própria fase de apresentação de impugnação, e outros itens permaneceram em discussão. Posteriormente, a empresa até fez a adesão ao PEP e incluiu alguns outros itens do auto, e especificamente aqui o que nós estamos tratando é do retorno decorrente do julgamento que aconteceu na Câmara Superior, onde a decisão anterior foi anulada, porque entendeu-se que ela não teria analisado todas as razões postas pela representação fiscal em suas manifestações, etc. Né? Então, na verdade, apenas para contextualizar, o item que está e que permanece em discussão é o item 1, especificamente na parte que diz respeito às operações de venda que foram realizadas pela arte contemporânea na Feira de Arte do Rio de Janeiro. O que nós precisamos aqui ponderar para os senhores inicialmente? Justamente com a finalidade de estimular o mercado de arte no Brasil, foi editado o convênio ICMS 1 de 2013, dando a isenção no recolhimento do ICMS nas feiras internacionais de arte a serem realizadas no Brasil. E aí nós estamos falando especificamente de São Paulo e Minas, que é onde tem, digamos assim, os polos mais desenvolvidos de arte e de galerias, etc., né? No caso especificamente do item 1, nós estamos falando da Feira de Arte que aconteceu no Rio de Janeiro. Para a finalidade de trazer e formalizar esta isenção prevista no convênio ICMS 1 de 2013, que é um convênio autorizativo, não é um convênio impositivo, houve a edição por parte do Estado do Rio de Janeiro da resolução Cefaz 641 de 2013, justamente disciplinando a isenção com relação às vendas feitas no bojo da Feira de Arte Internacional do Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu nesse caso específico com relação ao item 1? A empresa, utilizando-se de todo o regramento previsto pelo Estado do Rio de Janeiro, constituiu um estabelecimento provisório dentro da Feira de Arte do Rio de Janeiro e realizou vendas no bojo do evento durante o período ali dos 3 dias de evento. Essas vendas realizadas no Estado do Rio de Janeiro, na Feira de Arte, na Feira Internacional de Arte do Rio de Janeiro, não foram objeto de tributação por força da isenção que a empresa, a galeria se beneficiou em razão da edição do convênio e também da edição da norma interna do Estado do Rio de Janeiro. Então, houve a constituição de estabelecimento provisório, que é a forma que foi estruturada pelo Estado, que é o estabelecimento provisório no período do evento. O Estado de São Paulo entendeu que a empresa teria cometido uma infração, porque estas operações acontecidas lá não foram consideradas como tributadas pela empresa quando ela fez os seus registros na IFD, e aí eu chamo a atenção dos senhores para a exata descrição que está posta no auto de infração, que é deixar de pagar o ICMS no montante de R$ 262 mil em setembro de 2015, que é o mês em que aconteceu a Feira de Arte do Rio de Janeiro, por não haver escriturado no livro próprio, na IFD, documentos de sua emissão como operações tributadas. Então, na verdade, em que pese a Câmara Superior, no seu voto de anulação, ela tenha dado a entender que está sendo exigido aqui o ICMS relativo à operação interestadual, na verdade, não é esta a capitulação legal do auto de infração. O que se está exigindo, que a Secretaria de Fazenda do Estado está exigindo, é que seja recolhido para o Estado de São Paulo o ICMS relativo às operações de venda feitas durante a Feira Internacional de Arte do Rio de Janeiro. Até porque, se nós estivéssemos falando de operação interestadual, do ICMS devido na operação interestadual, duas coisas seriam absolutamente relevantes de serem consideradas. A capitulação legal da infração deveria ser esta, não recolhimento do ICMS em operação interestadual, e
teríamos que considerar aqui a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da DC 49, no sentido de que não há incidência de ICMS em operação interestadual entre estabelecimentos da mesma empresa. E aí, de novo, nós estaríamos falando de uma operação entre o estabelecimento de São Paulo, que é a matriz, e o estabelecimento provisório, que foi construído na Feira de Arte do Rio de Janeiro. Então, apenas fazendo essa ponderação inicial para os senhores, porque quer nos parecer que, de fato, a Câmara Superior entendeu a infração de uma forma diferente daquela que ela está capitulada. E considerou e mencionou no acórdão pontos que realmente levam à conclusão de que se trataria da exigência de ICMS em operação interestadual, quando, na verdade, não. Trata-se da exigência de ICMS decorrente da operação de venda feita a consumidor, aos frequentadores da Feira Internacional de Arte do Rio de Janeiro. Pois bem, feito esse esclarecimento, cabe-nos também ponderar aos senhores o seguinte: o que nós estamos tratando aqui é da possibilidade do Estado de São Paulo, desconsiderando não só o convênio, em que pese ele seja um convênio autorizativo, desconsiderando a existência desse convênio, desconsiderando a existência do estabelecimento provisório no Estado do Rio de Janeiro, na Feira Internacional de Arte, desconsiderando o regramento interno do Estado do Rio de Janeiro e desconsiderando o princípio da territorialidade, exigir ICMS sobre operações de venda feitas no bojo da Feira Internacional de Arte do Rio de Janeiro. O que o Estado de São Paulo alega, o que a Fazenda alegou nas suas razões de recurso especial e que foi provido no sentido de anular o acórdão? Que haveria a necessidade de que o Estado de São Paulo editasse uma norma reconhecendo também a existência desta isenção com relação às feiras realizadas no Estado do Rio de Janeiro. E que, como, na verdade, só foi editado em São Paulo um decreto tratando da Feira Internacional de Arte de São Paulo, então, para São Paulo, as operações feitas na Feira de Arte do Rio de Janeiro poderiam ser tributadas por São Paulo. Então, novamente, o ponto aqui que nós queremos enfatizar aos senhores é: estamos tratando da inobservância do princípio da territorialidade. Cada estado pode tributar as operações realizadas no bojo do seu território. No máximo que se poderia ter exigido aqui seria, de fato, o ICMS na operação interestadual, mas isto não é o objeto da capitulação do auto de infração. E, novamente, como eu disse inicialmente, ainda que fosse assim, nós teríamos que considerar a decisão do Supremo Tribunal Federal na DC 49. Então, este é o ponto que está em discussão, como bem mencionado pelo relator. O nosso recurso especial está sobrestado, será analisado posteriormente com relação aos pontos dos outros itens. Entretanto, com relação a esse item 1, nós queremos deixar aqui muito claro para os senhores: nós não estamos tratando de operação interestadual, não é essa a capitulação legal da infração, e a prevalecer a exigência fiscal que está posta no item 1, o que nós estaremos dizendo é que o Estado de São Paulo pode sim tributar fatos geradores acontecidos na Feira Internacional de Arte do Rio de Janeiro, em que pese o Rio de Janeiro tem editado uma regra isentiva, isentando de ICMS as vendas realizadas ali dentro do seu território, dentro do espaço da Feira Internacional de Arte, dentro do estabelecimento provisório criado pelo contribuinte da Feira Internacional de Arte do Rio de Janeiro. E foram todos esses pontos que foram considerados na primeira decisão que foi proferida por uma outra Câmara, enfim, mas que foi proferida pelo Tribunal de Impostos e Taxas e que foi objeto de anulação. Foi exatamente esse o ponto considerado, que as operações aconteceram no Estado do Rio de Janeiro. Agradeço a paciência dos senhores e peço desculpa pelos meus problemas tecnológicos aqui. Obrigado, doutora, pela objetividade e clareza da sustentação oral. Já adianto que, com relação à tese do STF, meu voto não aborda esse tema, tá? Porque ele não está ventilado no recurso ordinário. Então, assim, meu voto já está disponível, eu não tratei da matéria, tá? Então, vou passar a leitura do voto. Trata-se de retorno dos autos determinado pela Egrégia Câmara Superior para julgamento do item 1. No item 1, consta a acusação de deixar de pagar ICMS por não haver escriturado regularmente no livro EFD, notas fiscais eletrônicas relativas a operações tributadas. O relato infracional dispõe que saídas realizadas na Feira Internacional de Arte do Rio de Janeiro, com contribuinte paulista não abrangido pelo convênio Cefaz RJ número 641/2013, saída realizada na SP Arte,
Feira Internacional de Arte de São Paulo, fora do prazo estabelecido no decreto. O demonstrativo de folhas 32 relaciona 9 notas fiscais eletrônicas que compõem a acusação. As respectivas DANFs foram juntadas às folhas 33/41. Todas as notas fiscais foram emitidas no dia 13/9/2015. As notas fiscais foram emitidas pelo estabelecimento da autuada localizada no estado de São Paulo. Não possuem destaque de imposto e não foram escrituradas na EFD. Em todas as DANFs está declarado no campo Informações Complementares a seguinte informação: informações adicionais do interesse do fisco, obra comercializada na Arte Rio 2015, Feira Internacional de Arte do Rio de Janeiro, saída com isenção do ICMS nos termos da resolução Cefaz 641/2013. A primeira instância manteve integralmente a acusação. No recurso ordinário, alega-se que a não incidência do imposto está amparada pelo convênio ICMS 01 de 2013 e resolução Cefaz RJ 641/2013. Alega-se ainda boa-fé da autuada, pois em data anterior entrou em contato com a Cefaz do Rio de Janeiro e obteve resposta por e-mail de que as operações realizadas na Feira Internacional de Arte do Rio de Janeiro seriam isentas, desde que observadas as demais obrigações previstas na legislação do Estado do Rio de Janeiro. A DRF, em parecer de recurso ordinário, opina pela manutenção da acusação, pois o convênio ICMS 01/2013, em sua cláusula primeira, autoriza os estados a conceder isenção na Feira Internacional de Arte do Rio de Janeiro, Arte Rio, e na Feira Internacional de Arte São Paulo, SP-Arte. O Estado de São Paulo, por meio do decreto 60.065/2014, concedeu isenção no âmbito da SP-Arte e não as operações realizadas na Arte Rio, que é o caso dos autos. A DRF esclarece que estamos diante de 2 fatos geradores, um no Estado de São Paulo e outro no Estado do Rio de Janeiro, sendo que no primeiro incide imposto e no segundo a legislação Cefaz RJ 641/2013 concedeu isenção. Vejamos. Transcrevo aqui a DRF, e a DRF diz o seguinte: nesse ponto, vale destacar que estamos diante da ocorrência de 2 fatos geradores, quais sejam a saída interestadual, para o qual não há previsão de isenção, figurando o Estado de São Paulo como sujeito ativo, e a saída efetuada na exposição, na qual figura como sujeito ativo o Estado do Rio de Janeiro, e é isento segundo seu ordenamento. A saída efetuada no Rio de Janeiro não é questionada no presente caso, mas tão somente a saída interestadual, cuja falta de pagamento restou configurada. Fecha aspas. A DRF está correta, continuo no meu voto. A acusação deve ser mantida. A cláusula primeira do ICMS 01/2013 autoriza os estados a conceder isenção. Vejamos. Transcrevo a cláusula primeira e continuo no meu voto. O Estado de São Paulo, por meio do decreto 60.065/2014, concedeu isenção somente no âmbito da SP-Arte. Transcrevo a legislação e continuo. A legislação do Estado do Rio de Janeiro, citada no apelo recursal, resolução Cefaz RJ 641/2013, não pode ser fundamento para amparar a isenção. A recorrente instruiu a defesa com a legislação do Estado do Rio de Janeiro, as folhas 473/475. O parágrafo 3º do artigo 2º da resolução RJ 641/2013 dispõe expressamente que a isenção alcança as operações internas, ou seja, o ICMS devido ao Estado do Rio de Janeiro. Vejamos, diz o artigo 1º, transcrevo o artigo 1º e grifo o parágrafo 3º. O parágrafo 3º diz o seguinte: o disposto no inciso 2 desse artigo aplica-se estritamente às operações internas. Continuo no meu voto. Portanto, a legislação do Estado do Rio de Janeiro não pode ser fundamento legal para se afastar a incidência do imposto, pois a legislação é clara ao determinar que a isenção recai sobre obras de arte somente para operações internas. A tese defendida pela DRF de que estamos diante de 2 operações distintas está correta. A autorização de funcionamento provisório emitida pelo Estado do Rio de Janeiro, juntada às folhas 476, informa que, abre aspas, observação 4, empresas fora do Estado que realizarem vendas pagarão diferença de alíquota, fornecimento de alimentação estimativa, fecha aspas. Ou seja, o documento emitido pela Cefaz do Rio de Janeiro prevê expressamente a ocorrência de fato gerador para contribuintes de outros estados que devem recolher o diferencial de alíquota.
Sobre a boa-fé, entendo que a mesma não se aplica aos autos, tendo em vista o disposto no artigo 136 CTN. Ainda, a resposta do fixo do Estado do Rio de Janeiro, juntadas às folhas 4, 8 e 5, só reforça que as saídas promovidas na feira serão isentas, mas não discorre sobre as operações anteriores. Por fim, considerando a manifestação da DRF, as folhas 1001, limita os juros de mora e os incidentes na atualização da base de cálculo da multa, consoante o disposto na súmula 10 desse TIT, que assim dispõe. Transcreva a súmula. E finaliza o voto. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário somente em relação ao item 1 e no mérito dou-lhe parcial provimento para limitar os juros aplicados ao IM, a taxa Selic dos termos da súmula 10 de 2017 desse tribunal. Como já havia adiantado, eu não tratei da incidência do ICMS na transferência, porque o recurso ordinário ele não trouxe a matéria e ela também não foi colocar, a DRF também se calou em razão disso daí, né? Então, eu não poderia falar no meu voto sobre a questão. Vou fazer o registro do voto e já abro para discussão. Aqui. Deixa eu só adiantar aqui, o processo aqui está com problema de registro no sistema EPAT, porque ele está abrindo para mim registrar também o recurso especial da contribuinte. Deixa eu só... Tá bom. O registro aqui do voto, mas ele pediu para sair, para mim registrar os demais recursos especiais, né? Então, talvez a publicação saia meio truncada, né? Mas abro para discussão, alguém tem alguma dúvida, gostaria de se manifestar, a doutora Maria também está presente, se alguém tiver alguma dúvida de fato para pedir esclarecimento, fica à vontade. Tá ok. Sem inscritos, eu vou encerrar os debates e passar ao julgamento.
Doutora, então prevaleceu o meu entendimento, tá? Decisão unânime. Como eu já havia adiantado, em relação à não incidência na transferência, como não foi ventilada a matéria no recurso ordinário, meu voto não contém nenhum comentário acerca do assunto. Ok. Senhor relator, enfim, agradeço pelo esclarecimento. Entretanto, vale apenas uma observação de que isso não consta porque não está, a capitulação legal da infração não é esta. Mas entendo a convicção do senhor, enfim, seguiremos aí, então, no processo. Tá, joia. Agradeço bastante pela atenção dos senhores, muito obrigada, viu? Um ótimo dia. Eu que agradeço, doutora. Tudo de bom. Bom final de semana. Temos 2 processos, do doutor Walter ou Vapor Energia. Doutor Carlos, pode ser? Pode ser, presidente. Então, eu vou passar o julgamento do IM 4.128.197, Vapor Energia Limpa Araraquara Limitada. Doutor João, o advogado, está presente, patrono. Peço as palavras ao doutor Carlos para falar sobre a acusação e depois eu abro para o doutor João fazer a sustentação oral. Fique à vontade. Bom, o PRJ, aqui é uma questão de uma auto-infração que já foi julgado pela nossa Câmara. O auto é composto de duas infrações. Creditou-se indevidamente ICMS valor de tanto, no período de março de 2015 e julho de 2015, em decorrência de escrituração no livro de entradas do imposto destacado de notas fiscais eletrônicos modelo 55, quais foram declarados inábeis por não atenderem às condições previstas no item 3, parágrafo 1º, artigo 59 do ICMS, que regulamentou o item 3, do item 3, parágrafo 1º do artigo 36. Tais documentos fiscais, valor de tanto, de emissão atribuída a Santana Florestal Limitada, inscrição estadual tal, CNPJ e CNPJ tal, foram considerados inidôneos em consequência da inscrição estadual do suposto emitente ter sido enquadrado como nula a partir de 3 de fevereiro de 2010, em virtude da comprovação de simulação à existência do estabelecimento, como se comprova cópia do processo GEDOC, relativo ao procedimento administrativo de constatação de unidade fiscal, PCN, efetivado pela Delegacia Tributária DR3, cuja decisão administrativa final foi publicada no Diário Oficial do Estado em 27 de abril de 2018. Regulamento notificado, o autuado não logrou bem êxito em comprovar a realização a efetiva das operações como representadas nas notas fiscais inidôneas. O item 2, creditou-se o ICMS valor de tanto, no período de novembro de 2014 e janeiro de 2019, dados valores em decorrência de escrituração no livro de registro de entradas nas notas fiscais eletrônicas, modelos 55 CFAP 1604, e de emissão própria elencadas, quais foram a conter a parcela do imposto destacado em notas fiscais eletrônicas modelo 55. Que foram declarados inábeis por não atender às condições previstas do item 3, parágrafo 1º do artigo 59 do ICMS, que regulamentou o item 3 do parágrafo 1º do artigo 36 da Lei 6.374. Tais documentos no valor de tanto da emissão atribuída de KPM, Comércio Ferro e Aços, EPP, inscrição CNPJ total, foram considerados inidôneos em consequência da inscrição estatal do suposto emitente ter sido enquadrado nula, a partir de 14 de junho de 2011, em virtude de constatação da existência do estabelecimento para o qual foi concedida a inscrição, conforme processo GEDOC final de 2016 relativo ao PCN, efetivado pela Delegacia Tributária da Capital. Bom, aí o que acontece? Foi apresentada a defesa, foi a decisão de primeira instância julgou por procedência, nós fizemos julgamento, ela alega que antes existia uma ação, essa recorrente informou em petição apartada que, em razão proferida do bojo da ação anulatória pelo Tribunal de Justiça, os débitos dela estariam sendo administrativamente cancelados pela Douta Fazenda Pública do Estado de São Paulo, notadamente pelo reconhecimento que a empresa não é contribuinte de ICMS, que culminou abaixo de diversos certidões negativos. O bojo das respectivas execuções requerendo reconhecimento da unidade do auto-infração, notadamente interno. Aí, essa é a discussão, é que o auto-infração não abarca efetivamente a questão que está discutindo na ação,
e automaticamente também já há um parecer da própria Procuradoria sobre essa questão. Houve esse processo, houve conversão de diligência, efetivamente, depois da conversão de diligência, nós julgamos o auto negando provimento à questão do auto-fração e depois o PJ vieram concluso. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Carlos. Fique à vontade, doutor João. Primeiro, bom dia a todos. Vou realizar uma breve sustentação, né, falando que o objeto da sustentação é a preliminar, né, porque, primeiro, esclarece que a recorrente é a empresa que tem como principal atividade a produção e comercialização de energia de vapor produzido em caldeiras, né. Foi feito, como bem relatado, foi decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e a recorrente não é contribuinte de ICMS. Nesse aspecto, com as devidas vênias, eu vou reproduzir trechos do voto proferido na ação anulatória 1003256-90 de 2018, em que foi reconhecido que a recorrente não é sujeito passiva do imposto. Percebe-se, assim, inexistir substrato lógico e jurídico para caracterizar a operação mencionada como circulação de mercadorias, pois o produto obtido com a industrialização, o vapor d'água, não segue adiante na cadeia produtiva, sendo completamente consumido na própria empresa contratante. E prossegue a sentença, falando que, em suma, inexistindo circulação de mercadoria, visto que o produto fornecido pela contratante e depois consumido por ela em sua cadeia de produção, não há que se falar em hipótese de incidência do ICMS. Esse entendimento exarado no primeiro grau foi mantido pela 10ª Câmara de Direito Público do de São Paulo. Eu vou ler trechos do voto do relator, que são bem elucidativos. Como visto, o fisco estadual determinou à autora, produtora de energia, vapor d'água, a partir da biomassa, que reconhecesse o ICMS sobre a saída da energia térmica, a exemplo do que ocorre com as empresas produtoras de energia elétrica convencional, termoelétrica, hidrelétrica ou nuclear. Todavia, é importante esse ponto, como consequência do próprio princípio da legalidade estrita em matéria tributária, tem-se a previsão contida no parágrafo 1º do artigo 108 do CTN, segundo o qual o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Assim, por mais que a produção de energia térmica se assemelhe à energia elétrica produzida por grandes usinas, o ICMS não poderá ser cobrado por absoluta falta de previsão legal expressa em tal sentido. Diante desse cenário, né, o recurso ordinário foi improvido, pois, em síntese, entendeu o ilustre relator que, primeiro, as decisões produzem efeitos somente sobre os débitos consubstanciados nas certidões de dívida ativa especificados naqueles autos da ação anulatória. E, referida à ação judicial, versou sobre o contrato específico de fornecimento de vapor, não guardando, portanto, qualquer relação com os lançamentos objetos do AIM. E aqui eu peço vênias para afirmar que o ilustre relator incorreu em erro de fato, pois, em primeira, o contrato específico citado no acordo vergastado, o contrato específico ele foi firmado entre recorrente e a cervejaria Kaiser, que é o único contrato que possui a recorrente. Ela não possui contrato com mais nenhum outro fornecedor, outro contratante. Assim, os créditos glosados por nota fiscal inábil têm origem em insumos adquiridos das empresas Santana Florestal e KPM, emissora das notas fiscais, cujo destino final era o aproveito desses insumos na prestação de serviços de fornecimento de vapor e, como visto, não consiste em circulação de mercadoria, portanto, não atrai materialidade de ICMS. Ademais, o venerável acordo, retificando, incorre também no erro de fato ao afirmar que a inexigibilidade do débito ICMS sobre a operação da requerente não guarda qualquer relação com os créditos supostamente indevidos do imposto na compra das mercadorias. Com as devidas vênias não tem muita lógica jurídica essa afirmação, porque as operações de entradas e operações de saída são de tal maneira desassociadas que o artigo 66 do regulamento de ICMS do Estado de São Paulo dispõe que é vedado o crédito relativo à mercadoria entrada adquirida quando a saída ou prestação subsequente não forem tributadas. Dessa maneira, não sendo
a recorrente contribuinte de ICMS, não há como permanecer a glose de crédito de ICMS. Parece um tanto óbvio, mas é o que ocorre. Aqui, por redundante que seja, deve-se sublinhar que é a decisão judicial que reconhece a situação de não contribuinte da recorrente, de maneira que substituindo a presente cobrança, estar-se-á se negando circunstância já reconhecida pelo Poder Judiciário. E aqui eu peço também, Denis, para citar uma frase do excelentíssimo ministro do STF, Luiz Gallotti, sempre muito preciso, quando existe esse embate entre incidência ou não de um imposto, de um tributo qualquer, que ele diz assim: se a lei pudesse chamar de compra e venda o que não é compra, exportação o que não é exportação, de renda o que não é renda, ruiria todo o sistema tributário inscrito na Constituição. Diante do exposto e do erro de fato contido no voto condutor, requer a retificação do venerável acórdão proferido por essa colegiação na Câmara Julgadora, desse egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, para que sejam sanados os erros apontados acima, ainda que a correção importe efeitos infringentes no venerável Aresto, notadamente o acolhimento preliminar de nulidade do AIM, veiculado no recurso ordinário interposto. Obrigado pela atenção. Obrigado, doutor João, pela sustentação oral. Passo a palavra ao doutor Carlos. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor João. Cuide-se de pedido de retificação julgado, aparelhado para recorrente a ser identificado. A decisão que se pretende retificar foi proferida no julgamento de recurso ordinário manejado pela própria recorrente em que se estabeleceu na ocasião que o recurso não reunia condições para ser acolhido, tendo em vista que, conforme consta o venerável acordo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acostado às folhas 1450 a 1456 e folhas 1458 a 1460, ocorreu a declaração de exigibilidade dos débitos ICMS sobre operações de vapor do contrato de fornecimento específico para a empresa Kaiser e dos débitos consubstanciados nas certidões daqueles autos. Item 2. Tal ação declaratória não atinge os débitos objeto do presente auto-infração, pois estes tiveram origem na tomada indevida de crédito ICMS, em decorrência da escrituração no livre registro de entradas, de imposto destacado em notas fiscais eletrônicas declaradas inidôneas. Item 3. O cerne da questão está de se verificar se a ocorrência das operações que deram origem aos créditos tomados pela recorrente restaram efetivamente comprovadas nos termos do entendimento firmado pela Câmara Superior deste egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, em que sua maioria dos votos decidiu pelo direito de crédito ICMS decorrente de operações com empresas declaradas inidôneas, desde que presente os seguintes requisitos para a configuração da boa-fé para fins de reconhecimento do direito de crédito de imposto. Informativo CAD 144/2013. Item A. Comprovação mediante a juntada do Sintegra emitida à época das aquisições da mercadoria, desde que a empresa fornecedora estava em situação regular, habilitada. B. Comprovações de que as operações foram efetivamente realizadas em períodos anteriores ao reconhecimento da idoneidade pelo fisco. Item C. Comprovação da ocorrência efetiva das operações mediante juntada do CTRC e meios de orçamento. Item D. Comprovações de pagamentos mediante transação bancária entre comprador e vendedor, exceto duplicados de cheques em nome de terceiros. Embora a recorrente tenha alegado que apresentou toda a documentação para a comprovação da realização das operações com as mencionadas empresas, a documentação constada dos autos revela que foram apresentadas apenas notas fiscais números 523/591 e ticket de saída que concerne a operações realizadas com Santana Florestal, folhas 47 a 221, não tendo a recorrente apresentado documentos que comprovam as operações com a empresa KPM Comércio Ferro e Aço, limitando-se a informar que, em relação a essa empresa, que na época da emissão das notas fiscais, setembro a dezembro de 2014, a administração da companhia não era a mesma da atual, inclusive os sócios. A recorrente ainda reconheceu que parte dos pagamentos pelas operações realizadas foram efetuados por outra empresa, Recicla Sol Indústria Reciclagem de Pneus Insensíveis Limitada, do mesmo grupo econômico, tendo como beneficiária a empresa Full Service Comercial Importadora Exportadora Assessoria Internacional. Não há que se falar em erro de fato do venerável acordo, eis que no cerne da questão está de se verificar se a ocorrência das operações cujas notas fiscais eletrônicas foram declaradas inidôneas
restavam efetivamente comprovados pela recorrente e não mantendo qualquer relação com os débitos declarados indegíveis no venerável acordo do Egresso Tribunal de Justiça de São Paulo, postado às folhas 1450 a 1456 e folhas 1458 a 1460. Isso porque os débitos de ICMS decorrente de operações realizadas ao abrigo do contrato celebrados pela recorrente junto à CAIS, o débito objeto do presente de autodifração decorre da tomada de crédito de operações, em operações cujas notas fiscais foram declaradas inidôneas. Não há que se falar em erro de fato quanto a atividades empenhadas pela recorrente, quanto à limitação dos efeitos da decisão judicial transitada julgada. Eis que, em nenhum momento o venerado acordo proferido denota qualquer equívoco em relação a atividades empenhadas pela recorrente, ou quanto a contrato específico celebrado junto à CAIS. Item B, também não se sustenta a alegação de erro de fato quanto à limitação dos efeitos da decisão judicial transitada julgada na ação anulatória, pois, como já salientou, tal ação declaratória não atinge os débitos objeto do presente auto-infração, tendo em vista que esses tiveram origem na tomada indevida de crédito ICMS, em decorrência da escrituração no livro de registro de entradas, de imposto destacado em notas fiscais eletrônicas declaradas inidôneas. Por fim, não merece acolhida a alegação de que ocorreu erro de fato ao dissociar as operações de entrada e saída da recorrente. Isso porque, ao contrário do alegado, o crédito imposto para efeitos de compensação é condicionado ao atendimento dos requisitos previstos, a existência regular do estabelecimento emitente, recebimento de mercadoria com documentação hábil e operação anterior com incidência do imposto, sendo documento hábil aquele emitido por contribuinte em situação regular perante físico nos termos do artigo 61, parágrafo 1º do RICMS. O artigo 61 do RICMS faz expressa referência que se estipula o item 2 e 3, parágrafo 1º do artigo 59 do mesmo regulamento, de que o direito ao crédito só é admissível quando entre os requisitos exigidos seja o documento hábil, tenha sido o imposto cobrado anteriormente em razão de operações ou prestações regulares e tributadas. E tal regularidade não restou comprovada, não tendo sido atendido nos termos mencionados do disposto legal para perfeccionar a tomada do crédito. Deste modo, em que pesa os esforços recorrentes na tentativa de demonstrar a ocorrência de erros de fato do venerado acordo preferido, tais documentos mostram frágeis, não se sustentando a tentativa de comprovar a sua ocorrência de forma a justificar a retificação julgada como requerido. Neste contexto, entendo que o venerado acordo desta nona Câmara do Egresso Tribunal de Impostos negou provimento ao recurso ordinário interposto, folhas 1538 e 1544, mantendo integralmente a decisão proferida no instante julgamento. Não comporta qualquer erro de fato. Start também não acolhe as razões de existência de falta da decisão, pois os argumentos revelam a intenção de rediscutir o quanto decidido, o que é incompatível nesta sede recursal. Por oportuno, registro a revisão da súmula 10 do TIT, que assim dispõe. Os juros de mora aplicáveis no montante de imposto exigido e mudou a fração a taxa referencial especial de liquidação, a incidência da taxa Selic. Assim, considerando a revisão da súmula 10, limita os juros de mora à taxa Selic. Portanto, assim exposto, não conheço do presente pedido de retificação julgado, interposto pelo atuado, com relação ao mérito. No entanto, considerando a revisão da súmula 10 do TIT, limita os juros da taxa Selic. Por essa razão, o pedido de retificação julgado será conhecido parcialmente somente em relação aos juros. É assim como eu voto, presidente. Obrigado, doutor Carlos. Em discussão? Pois não, doutor Walter. Presidente, eu vou acompanhar o doutor Carlos, mas só para deixar consignado, assim, não vou fazer preferência, porque na votação anterior eu tinha dado provimento ao voto vista, provimento ao recurso, né? Porque eu entendi que a decisão judicial abrangeria aí a situação em julgamento, mas fiquei como voto vencido. Então, como o doutor Carlos bem mencionou, talvez esse recurso, a pretensão dele é a reforma, por mais que seja matéria de fato, né? Foi o fato que foi julgado naquela oportunidade, considerado que era incidência, desculpa, que prevalece o auto de infração. Então, acredito que o doutor João vai ter sucesso, talvez, na Câmara Superior, né? Mas por isso que eu vou acompanhar o doutor Carlos, porque eu tenho um entendimento contrário à questão da exigência da nota fiscal multa por crédito indevido, nota fiscal inidônea. Tá bom? Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Walter. Doutor Silvestre, gostaria de se manifestar? Não, só registro que vou acompanhar o doutor Carlos e parabenizo pelo voto.
Obrigado, doutor. Vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Doutor João, prevaleceu o entendimento do doutor Carlos, tá? O recurso foi parcialmente provido, tá? Só para limitar os juros, no mérito não foi conhecido em razão da rediscussão do quanto decidido, tá? Que não se presta o recurso. Então, o resultado foi decisão unânime pelo parcial provimento e alterou, então, a decisão do recurso ordinário para parcial provimento para limitar os juros à taxa Selic nos termos da súmula 10, 2017, que foi revisada, tá? Perfeito, obrigado, um bom dia a todos, um bom fim de semana também. Obrigado. Passar o último julgamento da pauta, a IM 4059346, Companhia Brasileira de Distribuição. O relator é o Dr. Carlos Henrique, é um retorno de vista do Dr. Walter. Dr. Vanderlei está para acompanhar o julgamento. Caso alguém tenha alguma dúvida relacionada aos fatos, eu abro a palavra para o doutor, para a manifestação do Dr. Vanderlei. Tá? Só para contextualizar, o doutor Carlos é uma acusação, o doutor Carlos são duas acusações, tá? De crédito devido. O doutor Carlos, ele conheceu do recurso ordinário e deu parcial provimento, mantendo integralmente as acusações e limitando os juros à taxa Selic. Doutor Walter pediu vista dos autos. O voto do Dr. Carlos também já estava disponível, o Dr. Silvestre já teve acesso a ele. Caso tenha alguma dúvida também, peço que se manifeste, peço manifestação do Dr. Carlos e passo a palavra ao Dr. Walter para a leitura do voto de vista. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Eu, Dr. Vanderlei, por ter esperado, porque talvez seria o primeiro, mas eu tive um problema aqui e acabou ficando o último julgamento. Doutor, eu realmente, naquela oportunidade, eu pedi vista, porque, como eram muitos documentos, né, o doutor fez uma exposição muito bem elaborada, mas, assim, o meu voto vista vai ser para acompanhar o doutor Carlos, e eu vou justificar aqui os motivos pelos quais, né, eu entendo dessa forma, tá bom? Então, eu inicio o voto da seguinte forma. O presidente pede vista dos autos para melhor ponderar sobre o profundo voto apresentado pelo doutor relator, juiz Carlos Henrique Martins de Lima, cujo relatório adoto integralmente. Após uma avaliação do conjunto probatório apresentado pela fiscalização e pela recorrente, bem como as diversas diligências e anulação da decisão de primeira instância, concordo com as razões de decidido o ilustre juiz relator, pois estamos diante de uma modalidade de crédito que depende do contribuinte comprovar integralmente o valor aproveitado em seus livros fiscais, não sendo possível legitimá-lo por meio de uma amostragem, mesmo que por meio de 100 maiores notas ou mais, até porque a própria recorrente afirma que é difícil a recomposição do valor devido às milhares de operações, quiçá milhões. É fato que, no período de fiscalização, houve a requisição de uma amostragem para análise da planilha elaborada, nos moldes da portaria CAT 17 de 99, mas a recorrente se quedou inerte até a lavratura do auto de infração e agora tenta argumentar que atendeu ao pedido originário, mas, repita-se, após a constituição do crédito tributário do erário paulista. Entendo que, após a lavratura do auto de infração, a recorrente perdeu
esse direito de justificar o crédito por amostragem, ou seja, ficou na contingência de comprovar a integralidade dos seus créditos lançados na escrituração fiscal, o que não logrou êxito, dizendo, inclusive, que seria impossível juntar os documentos no EPAT. Ressalto, nesse ponto, que já julgamos nessa Câmara autos de infração com algumas centenas de milhares de documentos, não justificando tal alegação. Ademais, a glosa do crédito não fere o princípio da não cumulatividade do imposto, posto que não se refere à natureza da mercadoria ou serviço, transportes, adquiridos para fabricação ou comercialização pela recorrente, mas de um direito ao ressarcimento em virtude de operações interestaduais, novamente tributadas, o que lhe daria direito ao crédito de ICMS próprio e ou antecipado. Assim, após a lavratura do auto de infração, somente com a comprovação do valor apontado como crédito indevido é que este tribunal administrativo poderá avaliar se o ato de lançamento do crédito tributário obedeceu rigorosamente o disposto no artigo, o que dispõe o artigo 142 do CTN. O crédito constituído em questão parte do pressuposto de que o contribuinte não conseguiu justificá-lo, dever que não se desincumbiu pelo fato de se tratar de milhares de operações, até porque não compete ao fisco a sua recomposição e elaboração do arquivo magnético nos moldes da portaria CAT 17 de 99. Por essas razões, acompanho integralmente as conclusões do douto juiz relator e lhe parabenizo pelo voto. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Walter. Abro para discussão. Alguém tem alguma dúvida? Doutor Marcos já tinha lido, já tinha tido acesso ao voto do doutor Carlos. Gostaria de se manifestar? Não, é somente isso mesmo, que eu tive a oportunidade de ler. Parabenizo o doutor Carlos aí pelo voto e já adianto que vou acompanhá-lo. E muito bem as colocações também do doutor Walter. Ok, obrigado. Vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Doutor Vanderlei, decisão unânime, tá? Então, com o voto de vista do doutor Walter, acompanhando o relator pelo parcial provimento, tá? Então, as acusações foram mantidas e os juros de mora limitada à taxa Selic nos termos da súmula 10 do TIT, que foi revisada. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos, em especial aos advogados, agradeço na pessoa do doutor Vanderlei, tá? E ao doutor, em especial também ao doutor Marcos, que esteve presente com a gente, aí, substituindo o doutor Rafael. Tenham todos um bom dia e um ótimo final de semana. Peço a todos que aguardem somente o encerramento da transmissão e gravação. Obrigado, doutor Silvio. Um ótimo dia a todos. Obrigado, doutor Vanderlei.